2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais o Paulo Leite, né? Então nós estamos fazendo essa reunião, gente, foi chamada porque devido àquela reunião que nós tivemos na JAV lá, a secretaria tinha informado para a gente na reunião que nós fomos lá no centro da cidade, que seria uma reunião ordinária que ia fazer o conselho, o conselho ia fazer a ata dentro daquela reunião lá, mas no final foi informado que não era uma reunião ordinária, que a gente teria que chamar, porque a gente tem que publicar no Diário Oficial para ser oficializada essa reunião aqui, né? Bom, eu queria, antes de estar passando essa lista aqui, eu vou passar, porque o pessoal da Defesa Civil aqui, que ele vai se apresentar e vai falar um pouco, ele tem que ir para a cidade de Ademar, porque hoje ele está fazendo Jabaquara e cidade de Ademar, né? Ele é responsável pela Jabaquara e cidade de Ademar. E ele vai falar porque ele precisa ir para lá. E eu vou depois falar a respeito do que foi entregue para o nosso prefeito, tá? O João Dória, que esteve aqui no sábado. Então eu vou passar uma lista. A lista não, a carta que está na mão dele lá. E vou comentar depois para você. Então eu vou chamar como é o seu nome? Fernando, da Defesa Civil, para ele se apresentar, né? Boa noite. Quero agradecer a Deus a oportunidade. Fernando César, sou o coordenador efetivo da Defesa Civil, da Assessoria Executiva de Defesa Civil da Regional do Jabaquara. A Defesa Civil, ela está passando, por uma reestruturação e, naturalmente, quando você passa por esse processo de reestruturação, mudanças significativas têm de acontecer. Dentre elas, já vou citar, eu sou tenente do Corpo de Bombeiros, trabalhei 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, encerrei meus últimos 15 anos no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E foi por esse motivo que fui escolhido pelo coordenador de Defesa Civil para vir aqui para a Regional, para atuar como coordenador. E a ideia do nosso novo coordenador municipal, Coronel Aurélio, é que em todas as prefeituras regionais tenha um militar do Corpo de Bombeiros. A formação nossa de bombeiro é praticamente toda de Defesa Civil. A gente aprende nos nossos cursos de especialização o trato da Defesa Civil. E a atividade operacional do Corpo de Bombeiros é especificamente Defesa Civil. Então é com essa ideia que a gente veio trabalhar dentro da Prefeitura de São Paulo. Eu, particularmente, dentro da Prefeitura do Jabaquara. Por um motivo administrativo, eu estou fazendo uma auditoria na Defesa Civil da cidade de Ademar e estou respondendo pelo comando, até que seja feita uma nova nomeação e assuma lá um novo coordenador. Então, por isso, peço desculpa para vocês, pela necessidade, a gente está com um problema na área lá e eu vou ter que me deslocar para atender. Não é uma emergência, mas não deixa de ser um problema e eu tenho que ir lá resolver. Mas o que eu gostaria nesse momento é de contar com o apoio de vocês. Não tive a oportunidade ainda de vir, porque eu praticamente vivo mais na prefeitura do que na minha casa mesmo. Isso é uma característica de militar. Militar é assim, missão dada, missão cumprida. E a gente vai buscar esforços para tentar resolver o problema. E são vários os problemas que a gente tem hoje. E para nós, enquanto militar, não justifica para mim se eu tenho viatura, se eu não tenho viatura. Se tiver que atender a ocorrência, eu vou a pé. A única coisa é que eu posso demorar um pouco mais, mas eu vou atender a ocorrência, porque é para isso que a gente está sendo pago. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que nós encontramos muitos problemas. A gente já teve a oportunidade de ver em outras participações a população reclamando, a gente assiste a televisão, eu sou membro da sociedade também, então a gente acaba entendendo as reclamações de vocês. Do outro lado, do meu lado agora, eu preciso da ajuda de vocês. A gente, quando fala de precisa da ajuda de vocês, muitas vezes é compreender a dimensão do nosso problema e a nossa vontade de realmente querer ajudar, que é o que a gente quer. A gente quer ajudar a população. Eu trabalho para a sociedade, eu sou servidor, e servidor serve o público.
A primeira obrigação minha é com o público. Naturalmente, se eu atender bem ao público, especificamente aqui o Jabaquara, naturalmente o meu coronel lá vai ficar feliz, porque a população do Jabaquara vai falar, a gente está contando com o apoio da Defesa Civil. Mas eu entendo também que existe uma contrapartida, e essa contrapartida não é pedir para que vocês tenham compreensão. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós temos um lema na Defesa Civil hoje, isso até é uma cultura militar. Para nós, o simples já está bom. Nós temos que fazer o simples, que seja ouvir as pessoas. E a gente está disposto a isso, a gente quer ouvir vocês. Não importa para nós se vocês chegarem na Defesa Civil e forem reclamar, a gente está disposto a ouvir vocês. É baseado nesse acesso que vocês têm lá com a Defesa Civil, é que a gente também vai dar uma resposta para vocês. Uma outra coisa que a gente entende, aí eu vou pegar um exemplo bem básico, né, eu até conversei agora no particular com o presidente, para nós, um buraco na rua é problema de Defesa Civil. Eu não sei, né, com vocês, mas isso até que acho que é meio coisa de homem, né? O homem ele não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Se eu estiver atendendo o celular, eu estiver andando, tiver um buraco na rua, eu estou falando, Fernando, eu vou cair nesse buraco. Por incrível que pareça, eu sou meio voado com essas coisas. Ou eu atendo o celular, ou eu olho para o chão. Eu não consigo fazer as duas coisas. Eu vou cair nesse buraco. E eu entendo que se eu vou cair nesse buraco, qualquer um de vocês podem cair. E às vezes a gente acha que um buraco na rua não é um problema, um buraco na calçada não é um problema de Defesa Civil, mas ele pode se tornar. Ele pode se tornar quando, por exemplo, uma moto passa no buraco. Porque um carro passar no buraco, quem sabe estoura um pneu, destrói lá uma parte da suspensão. Uma moto não, pode morrer o motociclista, o garupa, pode morrer os dois. Imagina uma van escolar, cheia de criança dentro, um buraco na rua, ele não é nada. Mas se uma van escolar passar lá, ela pode perder o controle e a gente vai se tornar um problema de Defesa Civil. Então, a gente tem uma visão ampla do risco. E a gente entende que só não vai existir o risco depois que eu eliminar ele. Enquanto ele não for eliminado, existe, o risco está presente. Não adianta eu simplesmente ir lá no local e passar uma faixa e falar, olha, eu sinalizei o local, eu fiz o meu papel, eu volto para cá, pego o meu carro e vou para minha casa. Ah, está sinalizado, eu tirei o risco. Não, o risco continua. Um muro pode cair, um barranco pode deslizar. Então, a gente procura, né, a nossa ideia aqui é ter uma visão ampla do problema que a sociedade tem. É óbvio que nós também temos os nossos problemas. A gente tem o problema da administração, da própria administração pública, porque ela precisa dar uma resposta para isso. E nem sempre eu vou dar a resposta que vocês queriam ter. Mas o que a gente quer colocar para vocês é assim, vocês podem contar com a gente. Né? Eu peço desculpa de não ter vindo antes, mas a gente precisa dar uma resposta para vocês de não ter vindo. E mostrar para vocês que a Defesa Civil hoje, e para mim não importa o passado, eu não vim falar do passado, porque, aliás, eu nem vivo de passado nem do futuro, eu tenho que resolver o problema que a gente tem hoje. E o problema que a gente tem hoje é o meu problema também, porque eu ando a pé, eu ando de carro, eu moro em... A gente vê um monte das pessoas falando, né, tem árvore caindo, na minha rua tem um monte de árvore, e eu falo para os moradores lá, a gente precisa se reunir, tem que fazer alguma coisa, porque a gente não pode deixar esse problema. Então a nossa ideia hoje é estar do lado da sociedade, do mesmo jeito que a sociedade esteve do lado da gente quando a gente estava lá no Corpo de Bombeiros. Graças a Deus, né, a gente ainda pode contar, né, com esse conceito que a sociedade tem, que é a imagem, que é uma imagem mundial, do bem servir. Então é isso que a gente está trazendo para vocês. A gente espera, né, que nos próximos anos, aí nos meses e próximos anos, se eu ainda estiver aqui, porque eu estou aposentado, se eu perceber que eu não sou capaz de atender vocês, eu vou pegar minha mochila, vou colocar nas costas, vou avisar o comandante lá e vou falar, olha, o senhor vai procurar uma outra pessoa, eu vou dar o tempo para o senhor procurar, mas eu não tenho condições, porque eu não estou sendo capaz de ajudar. Mas enquanto eu for capaz, e eu vi a discussão de vocês aqui agora, o diálogo de vocês, eu acho super importante, e eu acredito nisso, tá? A gente realmente quer ajudar vocês. Mas eu também vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque Defesa Civil não é só instituição pública. Aliás, problema de risco não é só público. O risco, ele é risco tanto no patrimônio privado quanto no patrimônio público. A árvore
na rua, que está caindo o galho lá, o área que está inclinando, lá no patrimônio público, ou dentro de uma residência, ela continua sendo isso. E eu não posso enxergar porque é privado, eu não vou atender, o problema é daquela pessoa, não. E lá no bombeiro é assim, eu vejo um muro que está caindo, eu vou lá e termino de derrubar ele. Porque se eu deixar ele em pé, ele vai ocasionar um problema para outras pessoas. Então eu tenho que ir lá e eliminar o risco. Agora, defesa civil, e isso é um lema da Defesa Civil do Estado, defesa civil não é só o órgão público, defesa civil somos todos nós. E aí, o que a gente precisa de vocês? Que vocês tragam o problema para nós. Era nesse sentido que eu queria falar para o senhor. É que às vezes o diálogo, né, a gente vai falar, tentar de fazer o diálogo, a gente não consegue fazer ele de fato, de forma ampla. Só cortando essa situação, como você comentou, e para ajudar, a Defesa Civil é um dos órgãos que pode mudar a gestão, tudo, continua a mesma, porque ela está mesmo para sempre o povo, e ela sempre é a primeira a chegar no caso de quando tem a necessidade mesmo de urgência. É um trabalho que sempre é respeitado, e a gente conhece bem o trabalho aqui, dentro das comunidades, quando faz o combate de incêndio junto. Então a gente tem muito, não é de hoje, ainda mais aqui dentro de Jabaquara. Né? Aqui tem muitas características, né? As comunidades mais das beiradas dos córregos e tudo, então a gente sabe a necessidade. Aquilo que nós comentamos, que você falou, eu vou tornar 156, realmente é o que você tem que tá, mas existem os outros órgãos que a gente participa, que é Conselho Participativo, que consegue, que leva as reivindicações, e essas reivindicações têm que andar. Se for para pegar, não andar e a gente tem que ligar para o 56, então não precisa desses órgãos, não precisa desses setores, você entendeu? Então assim, a não ser que caso, vamos dizer que caia um carro dentro do buraco, né? Que eu acho que, como você ficou de ver, falou que está lá, eu gostaria de até estar com você lá, né? Presente, porque, e com o engenheiro. Sim. Eu acho que tem que um engenheiro ver a situação da rua. Sim, né? Amanhã estarei lá, inclusive. Um engenheiro com uma equipe da prefeitura. Então para ver a situação da rua. Sim. Porque no caso eu estou achando até uma coisa assim de, né? Você falou que é verdade, tem um buraco, a moto passa, realmente tem que ir, então tem que ir. Sim. Isso tiver que apontar. O engenheiro responsável, principalmente uma via pública, sim. Uma via, acho que, se não me engano, o nome da via sinal que fala, quando passa muito trânsito em cima. Sim, a vicinal. Então tem que ser, porque é uma rua. Onde que é essa rua, Zé, que você está falando? José Mariano Filho, né? Que lá passa muito ônibus aí. O Paulo ficou chateado com o que foi falado ontem lá, mas não é. Não, sabe? Pelo contrário. Na realidade, assim, a gente cansa, sabe? A gente cansa, o que a gente quer mesmo é estar junto. Sim. Estar junto mesmo, né? A gente agradece, com certeza. Estar junto, lutar sempre, porque aqui é o seguinte, eu sou jabaquarista debaixo d'água, eu tenho 60 anos, sabe? Eu não brinco, eu não venho brincar aqui, sabe? Eu crio meus netos, tenho meus filhos, ainda preciso criar meus bisnetos aqui, né? Então é o seguinte, eu gosto do meu bairro, eu adoro o meu bairro, né? Então tenho o maior respeito. E a gente vai contar com isso, pode ter certeza que não vai pedir. Eu sou da época aqui que era chácaras, sabe? Que aqui as casas eram tudo estilo alemão, não tinha muro, não tinha nada. Então eu adoro meu bairro. Eu vivo por isso aqui, sabe? Então é o seguinte, quando eu cobro, eu não estou para brincar, eu não estou brincando. Eu trago a reivindicação. Que você falou, se for para me ligar 156, então desfaz esse conselho, não precisa ter consegue, né? Porque tem um 56. Mas é para esclarecer. Quer dizer, 156, não é que eu estou falando do 56, né? Porque esse caso que você falou que eu não liguei não, porque eu dirigi. Está na ata aqui do Conselho Participativo, está na ata, tu consegue, foi informado, Paulo, foi informado, conversei com você ficou chateado comigo, inclusive. Cara, não. Mas assim, eu falei, e eu fiquei sabendo outra coisa, que a mensagem que foi passada para a prefeita, que a prefeita estava sabendo, sabe? Você entendeu? Então, eu fico chateado, ela falou que não estava sabendo. Mas estava da ata da reunião. É José Luiz, né? É José Luiz. Então, assim, o 56, gente, é tudo. Principalmente nessa época de frio, a gente tem que ligar mesmo, o pessoal da rua, sabe? A gente tem que estar ligando mesmo. A gente tem que usar, dá para usar, né? Mas além do 56, a gente consegue, a gente tem conselho participativo. Deve ter outros.
os outros conselhos de saúde, tem tudo, a gente tem que levar para isso. Viu, Então as coisas têm que andar, cara. Com certeza, eu concordo. Até para ficar claro, tá? Eu estou aqui porque o senhor reclamou, porque se o senhor não tivesse reclamado, eu estaria na cidade de Ademar agora. Que fique claro isso, eu estou vindo aqui para dar uma resposta para o senhor, e eu também pedia, né, até para me apresentar, por isso que eu pedi desculpa de não ter vindo antes, porque eu estarei lá amanhã. Eu liguei, até tentei falar com o senhor hoje no celular, mas não consegui, só vai ver que tem várias ligações minhas, porque eu já queria marcar com o senhor amanhã lá, eu vou levar uma equipe. Porque quando eu falo de... Tinha ligação que não é privada, não atende. Então, o problema é que é o telefone do... É o corporativo nosso... Porque ou é cobrança ou Eu também tenho esse meio que... É o Rio Grande do Norte, Bahia, telefone, mas é assim... Eu não tenho parente em lugar nenhum. Você quer cobrança? Pode dar papuda, certo? Não, eu quero deixar bem claro que eu estou com mapeamento e assim, meu problema é esse, né? A gente quando faz a parte do operacional, antes de começar o operacional para desenvolver o trabalho, eu tenho que fazer uma análise. Então eu fui verificar para ver, porque eu quero chegar lá para a sociedade, eu quero falar, olha, o senhor está coberto de razão, e eu estou aqui para resolver esse problema e eu vou cobrar. Inclusive, por que não foi feito? Porque se tem 15 solicitações lá e não foi feito, eu quero saber. Fernando, eu quero saber por que não foi feito. Eu vou ser mais... Paulo, eu vou ser mais... Eu falo mesmo, não tenho vergonha de falar. Eu vou falar. E nós temos o ex-prefeito aqui dentro, e ele vai te falar... Quem é o ex-prefeito? O Helder. Eu não sabia. Eu estava conversando com o senhor agora há pouco, quando cheguei. O Helder está aqui, ele sabe, desde a época quando o Vanderlei ficou como subprefeito, que a rua José Mariano Filho está naquele pedido, não está? Você pode ver que está naquele pedido, não foi atendido. Foi atendido. E eu não minto não, Paulo. Quando eu mandei aquilo para você, aquelas fotos para você, da Carmine de Gêmeo, da José Mariano Filho, da Cocais e da rua da Volkswagen, eu liguei para você e falei, Paulo, parabéns que a Carmine de Gêmeo está asfaltada. Não falei isso? Foi, sim. E falei na rua Volkswagen, falei, Paulo, parabéns. E infelizmente a rua, essa bendita dessa rua, está desde a época do subprefeito que está presente aqui, porque foi feito as necessidades das ruas que precisavam de asfalto, né, tinha uma programação, ele saiu, não entrou essa rua na programação e ficou nesses 6 meses, você entendeu? Então é isso aí, então eu não estou cobrando uma coisa de agora. Sim. Tá? Então, não, eu tenho aqui, eu fiz um levantamento, eu tenho ocorrência nessa rua que o senhor falou, do meu sistema, que é o sistema da Defesa Civil, de 2014, eu não tenho uma não, eu tenho várias. Alguma coisa que é característico de todas essas solicitações que eu tenho. Elas partiram da CET, porque a CET tem uma equipe, né, que ela fica procurando, né, os buracos na via, e da SP Trans, que é quem cuida da parte de transporte. Então, provavelmente... Você vai chegar lá amanhã, você vai ver que a Sabesp está fazendo os buracos lá, e deixou aberto, está lá, no meio da rua. Exatamente. Inclusive, eu tenho aqui, ó, eu fiz um mapa, a Jurupari, onde o ônibus sobe ali, e ele vai sair lá na José Mariano, no começo ali, na Jurupari, na Alba ali, os ônibus para atravessar, a gente fala assim, isso aqui é um absurdo. Ele vai lá do outro lado da via, ele entra numa contramão para ele poder subir a via, porque ele não consegue passar, então isso é um problema. E a gente está relatando, e aquele buraco em particular, que é o que o senhor comentou, é da Sabesp. E é uma outra coisa que eu queria falar. Aquilo que for problema nosso, nós estamos fazendo um trabalho de gestão, estamos montando um trabalho em equipe, eu estou cobrando, e eu já deixei o recado, o próprio Paulo sabe, eu já conversei com o pessoal lá em cima, eu já estou sendo odiado, mas eu prefiro ser odiado, ir para casa e dormir. Mas eu não tenho problema com isso. É como eu falei, porque se não der certo, eu ponho minha mochila e vou para casa mesmo. Agora eu vim aqui e a gente precisa dar uma resposta para isso. E se não for problema da prefeitura, e eu vou cobrar aqui, eu estou cobrando, eu vou nos departamentos, por que não foi feito ainda? E eu monitoro por um sistema eletrônico, então não tem como o cara falar para mim que foi ou não, eu estou monitorando e eu estou cobrando. Se for de outro órgão, eu trato do mesmo jeito, eu não quero nem saber. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma ocorrência aqui, até o Paulo participou junto comigo, um buraco na via, eu cobrei, mandei a foto para o Paulo,
E a gente pede, na verdade, toda pessoa que tem um cargo, ela pede por educação, na verdade ela está mandando. O prefeito sabe disso, que já teve no cargo, sabe? O prefeito pede, o chefe de gabinete, ele pede, mas na verdade ele não pediu, ele deu uma ordem. A gente se reuniu porque não tinha feito, eu falei, vamos resolver esse problema? Vamos resolver. Ele ligou na hora para o engenheiro ligou para mim, pediu pelo amor de Deus, porque ele sentiu o peso. Eu falei para ele, se 7 horas, 5 para 7, sua equipe não estiver no local, eu vou parar o terminal Jabaquara. E aí eu quero ver você responder para a sociedade, eu quero você responder lá para a SP Trans, eu quero você responder lá para o prefeito, que o Jabaquara parou. E a obra foi feita. Junto, nós fizemos um trabalho de gestão e foi rápido. E é esse tratamento que eu estou tendo com a CET. Eu ligo lá, o cara fala, ele vai lá e me manda uma ocorrência. Você canalizou? Eu tenho que estar muito acostumado com canalizar, né? Eu preciso até conversar com eles, mas eles falam que é sinalizar. Canalizar é aquelas faixas que estão lá no Código Nacional de Trânsito. Não vem ao caso. Para mim é sinalizar o local para que não tenha um outro acidente. Quem é que tem a função disso? É a CET. O cara manda uma ocorrência para mim e não canalizou, que é o jargão que eles usam, para mim ele não trabalhou, ele trabalhou mal. Porque se ele viu um buraco, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? No mínimo sinalizar o local para que não esteja uma outra ocorrência. Sabe o que a gente está fazendo? A gente liga para o supervisor e fala o seguinte, ô meu amigo, tem lá, olha, mas eu já mandei equipe, então, não fizeram o serviço. Então, mas aí começa a argumentar para não ter que ir. Eu falo, olha, então agora eu estou falando com a autoridade do prefeito da cidade. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem que hora que tem que mandar, e é o que a gente está procurando fazer. A gente está procurando, ao máximo, tentar, né? Eu não gosto nem dessa palavra, porque a gente acaba tentando, porque a gente quer resolver. E quando a demanda vai para um outro órgão, aí eu vou cobrar dele, e eu vou falar, a gente cobra com a autoridade de defesa civil. E defesa civil, por incrível que pareça, a gente tem um poder. Sabe por que é o poder da defesa civil? São cada um de vocês, porque eu não estou falando eu, Fernando, não é o Fernando. A defesa civil são todos os órgãos públicos, mais a sociedade reunida. A sociedade precisa, ela quer uma resposta, a gente precisa dar uma resposta. E a gente vai procurar sempre dar a resposta. Agora, isso não quer dizer que eu sempre vou querer dar aquela resposta que eu quero dar. Eu queria realmente dar. E eu quero deixar claro, eu vim aqui porque eu vou atender o senhor amanhã. Agora eu quero... E espero ter que atender todos vocês. Não só ficar aí. Não, eu vou colocar essa em questão, só para terminar para uma coisa que eu quero falar. Aí eu vou abrir para fazer perguntas para você. Então é o seguinte, então o que você está passando para a gente é o seguinte, se tiver um buraco na via, chama a defesa civil. Vocês vão ligar, isso que é interessante agora, pessoal, isso é projeto de governo, é 156, não tem mais um 956. É 156, é projeto de governo. O pessoal ligou para o 156, abriu aquele protocolo, está registrado. Registrou, tem prazo para cumprir agora. Não cumpriu, vai ser cobrado porque que não foi cumprido. Então, para nós, isso é muito importante, é nesse sentido. É que a gente precisa completar. É justamente isso que nós fizemos com o prefeito. Tá? Eu vou comentar isso com vocês. Gente, está aberta. Vocês querem falar? Eu tenho. Tá? O seu João. Peraí, gente. Desculpa, só cortando você. Determina. Até porque eu tenho uma demanda para atender ainda, por favor. Vamos dar 3 minutos aí. Quem vai? Seu João. Então, nas chuvas de janeiro, caiu aquele muro lá na Pranto do Mar, dentro do rio. Sim. Caiu outro muro atrás do rodão do Corvo Cordeiro. Nós chamamos a subprefeitura, chamamos todo mundo, você esteve lá, Meloni esteve lá, disseram que não tinha dinheiro, aí passaram a responsabilidade para o dono do prédio. A população concordou em partes, por quê? Porque não abriram licitação de serviço, não puseram número de construção, de reforma, de nada, mas como era para ajudar a população, para que a gente não morresse afogado, que lá corre esse risco, nós aceitamos fazer nas coxas igual vocês fizeram. Só que o dono do prédio fez da maneira dele. Hoje está lá metade do muro dentro do corpo.
E ele não tirou. O Meloni vai lá direto, a gente liga, tal, o Meloni vai lá direto e